Os 5 jejuns que me elevaram de nível espiritual drasticamente, que mudaram a minha posição, a minha condição espiritual definitivamente, eu vou te falar aqui agora. Alguns deles, inclusive, me ofereceram da parte do mundo espiritual dons de curar. E o último desses 5 transformou a minha vida definitivamente, ao ponto que eu alcancei níveis em Deus que eu pensei que demoraria anos para alcançar. Vou te falar isso tudo. Vem comigo para esse vídeo maravilhoso. Glória a Deus. É muito forte. Diga glória a Deus aí, ô Daciolo. Glória. Olá, gente preciosa. Meu nome é Iago Rodrigues. Você é muito bem-vindo nesse canal. Eu vou te pedir para que você se inscreva. Você que ainda não é inscrito, é muito simples. É só você clicar aí no inscrever-se ou no subscribe. Como é que fala? Subscribe? Subscribe, se você quer de outro país. Em breve nós vamos estar falando também em inglês aí, viu, bebê? E deixa o seu like para que você ajude esse vídeo a alcançar muitas outras pessoas, ok? Nós vamos falar aqui agora sobre os 5 jejuns que mudaram a minha vida espiritual drasticamente, que vai mudar a sua vida espiritual drasticamente. E o 5º foi o que me colocou numa condição, numa posição espiritual muito, mas muito forte. E vai te ajudar também, porque se foi possível para mim, é possível para você e é possível para todos aqueles que querem. O primeiro jejum foi um jejum de ofensa. Nessa época, eu convivia ainda com o meu irmão, eu morava com a minha mãe, e o meu irmão, ele era prova na minha vida. Pensa numa pessoa difícil. O Hudson, ele mentia, mano. Ele deixava uma coisa cair aqui, e eu falava assim, Hudson, você deixou cair, a mamãe vai chegar e vai xingar. Ele olhava pra mim e falava assim, eu? Fala assim, sim, você. Ele, não. Não foi eu, não. Nossa, mano, era terrível. Era só Jesus na causa, o Hudson. E eu tava querendo receber muitos dons de curar. E eu falei, Deus, eu quero fazer um jejum. E eu queria fazer um jejum de comida. Mas o pai me sugeriu, filho, fica uma semana fazendo um jejum de se ofender. Não se ofenda mais com seu irmão. Não brigue com ele, não xingue ele, não ache ruim, não ache nada. E era mais fácil Deus ter me pedido ficar 10 dias sem comer nada, mano, do que Deus me pedir um troço desse. Nossa, Deus, o Hudson, ele era terrível. E eu pensei, tá bom, é uma semana só, vou conseguir. Aí eu parei e pensei bem, e falei, cara, uma semana eu não vou conseguir. Deus, pode ser 5 dias? O pai me disse assim, filho, pode ser. Eu senti aquela confirmação, pode ser. Falei, ok. Aí eu pensei melhor. Falei, Deus, pensando bem, 5 dias eu não vou aguentar não, porque o menino é terrível. Pode ser 3 dias? O pai me disse, pode ser. E depois eu falei com Deus, Deus, é o seguinte, eu não vou conseguir não. Pode ser 1 dia? O pai disse, pode ser. Resultado, não consegui ficar 1 dia sequer sem me ofender com meu irmão, mano. Isaías 58 fala de uma espécie de jejum que é mais vinculado com a justiça interior, com se compadecer das pessoas, de ter um caráter alinhado, um bom relacionamento consigo, com as pessoas, do que propriamente dito ficar sem se alimentar. E esse jejum, cara, me quebrou muito, porque Deus me mostrou que não tem a ver com algum tipo de sacrifício exterior, mas com algum tipo de alinhamento interior. E depois que eu não consegui, eu comecei a ficar encabulado com isso e tentei fazer mais vezes, até que o meu coração foi sendo trabalhado e eu consegui. E após isso, Deus me entregou o dom de curar, onde eu tive a oportunidade de ver Deus usar as minhas mãos pela primeira vez para desentortar uma mulher que estava subindo um morro lá. A gente morava no bairro Belo Vale, em Santa Luzia. Ela estava subindo um morro, toda torta de bengala e tudo. Eu falei, olha, eu vou orar por você, que Deus me deu o dom. E Deus desentortou a mulher toda. Foi uma coisa terrível e maravilhosa. Esse jejum me ajudou a me conectar muito com Deus, a me relacionar bem comigo mesmo
e a me relacionar bem também com as pessoas. Então, eu te recomendo muito forte, tá bom? O segundo jejum é o jejum de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor no seu cérebro que é responsável pela sensação de prazer, recompensa, aquela alegria e paz quando você come um pedaço de chocolate, ou quando você joga videogame, ou quando você passa o feed do Facebook ou do Instagram para se descontrair do mundo ou para se distrair da realidade. Exatamente a mesma reação que acontece no viciado em drogas quando, por exemplo, ele faz uso de cocaína, um estímulo de dopamina muito forte. Então foi um jejum de dopamina, ou seja, tudo aquilo que me dá prazer, tudo aquilo que eu tenho essa aptidão a repetir esse tipo de hábito é as coisas que têm vinculado com forte estímulo de dopamina, então eu vou parar. Quando eu fiz isso, eu comecei a ser liberto desse tipo de prisão, de compulsões que a dopamina faz com que a gente fique preso. E aí eu fiquei muito livre. Então as coisas que você não sentia mais prazer, como ler um livro, como treinar, como fazer uma caminhada, como passar um tempo orando ou estudando, você simplesmente passa a ter prazer nessas coisas porque o seu nível de dopamina agora está no eixo hormonal certo. Então esse jejum me ajudou muito a me relacionar com Deus. Rimio, Korik, Rebiafai. Eu sinto a doce unção de Deus aqui, gente. E essa unção está vindo sobre a tua vida e eu te libero. Como é que é? Eu te libero, não? Eu libero sobre ti, agora sim, essa unção profética que vai te libertar de qualquer ciclo de compulsão que esteja acontecendo dentro de você através de reações químicas de liberação de dopamina no nome precioso de Jesus, e você vai ser livre para ter prazer em fazer as coisas que realmente são produtivas na sua vida. Diga glória a Deus e deixa o seu like aí também. Glória. O terceiro jejum foi, antes de eu falar aqui, olha, dia 4, agora sexta-feira, vai ter uma aula ao vivo no Instagram, nesse Instagram aqui, tá bom? Segue lá, depois Escola Segredo. Dia 7, às 20 horas, também vai ter uma aula ao vivo, vai ser só ao vivo, tá bom? Nesse Instagram aqui, Escola Segredo, às 20 horas. E dia 10, às 20 horas, nesse Instagram também vai ter uma aula ao vivo. Então, segue esse Instagram aqui e não perca. Bora pro vídeo! Terceiro jejum é um jejum de defesa. O que é isso? Não se defender de nada. Se alguém mentir, se alguém te roubar, se alguém te trair, se alguém blasfemar contra a tua vida, não se justifique, não fale nada, deixa você passar como errado. Mano do céu, Jesus dos crentes. Esse jejum aí, ele é terrível, cara, porque ele me moeu todo, sabe? Porque alguém tá mentindo na sua cara, eu sei. Ai, você tá certo, bebê. Glória a Deus. Tô em paz. Gente, é muito difícil. Porém, esse tipo de abstinência, eu tô usando aqui o termo jejum, mas na verdade é para abstinência. Até então, eu não falei sobre um jejum de alimento, mas esse jejum vai te colocar muito alto em nível de expansão de consciência, de relacionamento com Deus. Quando você estiver fazendo isso, você vai sentir uma unção pairando sobre a tua vida muito forte, tá? O quinto que eu vou falar é o mais forte deles, tá? É o mais precioso deles. Então fica nesse vídeo aqui até o final e não perca. Eu vou te pedir para você fazer uma coisa só. Quero que depois desse vídeo você comente qual desses tópicos, qual desses aspectos dos jejuns que eu tô citando que você quer que a gente entre mais a fundo para você mergulhar mais e entender mais, tá bom? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu feedback aí. Glória a Deus. O quarto jejum é um jejum de palavras. E esse jejum ele causa um efeito espiritual bombástico, meteórico, exatamente muito forte. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz ele, eu estava indo ministrar, tá? E eu fui em silêncio, porque o pai tinha dito, vai em silêncio. Eu cheguei no culto, não dei a parte do Senhor para ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi assentar e orar. E não conversei com ninguém, então ficou aquele clima assim, estranho, o que está acontecendo? Que menino sem educação. Eu sabia que as pessoas iriam pensar assim. A Bíblia fala disso. Por muitas vezes a Bíblia diz assim, olha, vai e não cumprimente ninguém. Fique caladinho. Ai, mas é difícil quando a gente já tem um hábito de ser educadinho e tal. Mas eu obedeci. Foi difícil nessa questão social.
Mas quando eu peguei o microfone, mano, pessoas começaram a cair endemoniadas na hora. Foi muito forte. Então causa um efeito espiritual muito forte, porque você entra numa conexão muito profunda com Deus. Por quê? Cada palavra que você fala é energia sendo gasta. É a própria vida dentro de você saindo. Quando você fala com qualquer pessoa, você está oferecendo da sua vida para ela. O alento, lembrando que as palavras são feitas por ar. O ar que é comprimido dos seus pulmões passam, vibram as suas cordas vocais e tem a sonorização. A sonorização que fala... Hã? Você não sabe nem eu. Tem a frequência sonora, se torna audível, tem a verbalização. E daí, aquela pessoa ouve, mas na verdade aquilo é o ar. Ar em hebraico é ruach. Ruach é espírito. Espírito é quem você é vida. Então, por isso que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando você para de falar, essa energia vibracional, esse espírito fica acumulado dentro de você. Quando você fala, realmente aquilo sai de uma forma... Sabe quando você... O Goku, ele fazia isso, vai acumulando, sabe? Eu sei que não tem nada a ver esse exemplo aqui, mas é só para que você entenda. Você acumula energia e libera ela de uma vez só. Quando você tem unção, mano, isso daí vira uma bomba, mano. Sabe quando você... Bum! Eu lembro que uma outra vez que eu fiz, eu trabalhava de assistente de marceneiro. E eu fui trabalhar em jejum de palavra, mano. Imagina que dificuldade. E fiquei calado o dia inteiro. No final do expediente, o efeito meteórico espiritual desse jejum de palavras, ele é tão forte que a pessoa que trabalhava comigo, era até um pastor, meio que ficou possuído por um espírito de ira e começou a brigar comigo do nada, a me ofender, a falar, você é um falso, você não é homem nada, você não tem caráter nada. E eu... O jejum é forte, rapaz. O bichão fica doido com o negócio. E eu fiquei assim, rapaz, que negócio forte. Foi muito forte. Eu já fiz esse jejum também de ficar 7 dias sem falar, cara. Sem falar com ninguém, nem com Deus. Porque a comunicação com Deus não é verbal. A comunicação com Deus, ela é energética, ela é de conexão. Então, a conexão, ela vale mais do que o próprio diálogo. Entende isso? A verbalização, quando você fala, é uma das formas mais simplórias e mais medíocres de comunicação. A comunicação verdadeira, ela é telepática, ela é espiritual. E essa comunicação que eu mantive com Deus durante esses 7 dias e fiquei calado. Mano, quando eu fui ministrar, foi quando eu falei pela primeira vez depois de 7 dias. Eu tinha me frustrado numa ministração passada que eu tinha passado 3 dias dentro do quarto, orando, jejuando. E quando eu fui ministrar foi um fiasco. Falei, Deus, eu passei 3 dias orando, falando, gritando, balangando a garganta e não aconteceu nada. E Deus disse assim, falar menos e ouvir mais vale muito mais do que você passar 3 dias, 72 horas balangando comigo. Aprenda a arte da Brahadinamá, a bênção do silêncio. Pega essa chave, esse código profético muito forte. E quando eu fui ministrar depois de 7 dias, eu peguei o microfone. Quando eu peguei o microfone, começou a acontecer curas instantâneas, batismo no Espírito Santo instantâneo. A nuvem de unção, as ondas de unção começaram a tocar em pessoas sem eu precisar de fazer nada, sem eu precisar de falar fogo ou receba, simplesmente aconteceu. Foi muito forte. Então, esse jejum, ele é extremamente poderoso. E é uma prática espiritual profética que, se vocês quiserem, depois deixa aqui no comentário que eu vou ensinar mais acerca disso, do que acontece de fato no mundo espiritual, que existe um mecanismo, uma mecânica, uma estrutura que acontece no seu cérebro, no seu subconsciente, no universo espiritual e quântico muito forte quando você faz isso, tá? Deixa no comentário se você quiser crescer mais acerca disso, tá bom? E o quinto jejum, o que mudou a minha vida definitivamente, e mudou a minha vida espiritual, financeira, intelectual, tudo, me promoveu para ver coisas gigantescas, foi o jejum que me fez crescer em nível de autoridade, me fez ter a condição de acessar o céu, de ter conversas pessoalmente com Jesus, gente, me proporcionou liberar unção sobre pessoas que estavam inclusive fechadas, as pessoas que não queriam. Eu viajei
o Brasil todo, aonde eu pisava, mesmo uma pessoa que não cria, que era fechada, simplesmente aquela unção rasgava, abria as dimensões das emoções do interior de todo mundo e veio uma nuvem de unção muito forte, cara. E me colocou num patamar onde eu passei a ser referência para um grupo de pessoas muito grande no Brasil todo e foi muito forte. E esse jejum, ele aconteceu assim, eu escrevi na minha própria consciência durante 10 dias o que eu queria de unção de Deus na minha vida. E no 10º dia eu jejuei e eu ofertei debaixo daquela unção profética. E depois desse dia, tudo começou a acontecer na minha vida que eu tinha dito que eu queria e veio, mano. Foi exatamente o jejum do Yom Kippur. Eu não acreditava muito, eu não colocava muita ênfase nisso, mas um dia o Pai me revelou e eu fiz. E depois que eu fiz, eu nunca mais parei de fazer, porque muda, realmente tudo muda. Foi muito forte. E por isso também eu quero te pedir para que você que quer fazer o Yom Kippur desse ano, você ainda tem a chance. Nós vamos começar os 10 dias de preparação no dia 17 e vamos até o dia 27 de setembro, que é a data do Yom Kippur, para que você receba a mesma coisa e saiba como fazer de fato. O nosso curso Transcender Profético, que vai estar acontecendo para todos os meus alunos da Escola Segredo. Então, para você participar, é só você se tornar o meu aluno. E ser meu aluno, você vai ter muitas vantagens, tá? Vai ter acesso a todas as minhas aulas fechadas, que são mais de 120 horas de conteúdo gravado. Vai ter aula comigo todos os sábados, gravadas ao vivo, que você vai ter acesso depois. Vai ter reuniões comigo onde eu vou tirar suas dúvidas, vou te acompanhar, vou te treinar, vou te ajudar para você alcançar o seu maior nível espiritual e ainda vai participar do curso Transcender Profético gratuitamente, 10 dias de techuvá, de preparação para a data do Yom Kippur, para você mudar a sua vida drasticamente, definitivamente, tá? Para se inscrever é aqui nesse link na descrição ou no site www.escolasegredo.com.br. É quanto, Thiago? Somente R$50. Ah, mas é muito barato. Eu sei que é barato relacionando tudo que você vai ter acesso, mas é para que você não perca. Então, vai lá e mete brasa, porque o tempo está passando. Então, gente, esse jejum me promoveu uma conexão com Deus tão forte, cara, que eu comecei a ter revelações bíblicas, comecei a sonhar com muita coisa, eu comecei a ter acesso ao céu, a ouvir a voz de Deus de forma maravilhosa. Depois desse jejum, eu comecei a imaginar as coisas, pensar nas coisas, e daqui a pouco alguém falava, olha, eu tô a fim de te dar isso, exatamente aquilo que eu desejei. Todo o universo começou a trabalhar ao meu favor. Eu comecei a receber uma autoridade sobre demônios, não estou falando sobre espíritos que descem de forma pequena, não, estou falando de espíritos territoriais mesmo, sabe, de países, de cidades, de estados inteiros. Comecei a ter autoridade sobre eles, de pisar num território e simplesmente eu começar a assumir, a gerenciar todo o trânsito espiritual, todo o tráfego espiritual daquela região, com uma autoridade gigantesca chamada Exousia. Muito forte. Eu quero que você receba isso também. Eu quero que você me dê a oportunidade de treinar você, de acompanhar você de perto e te passar todos os códigos, todas as chaves que são segredos proféticos de perto, para que você viva coisas gigantescas, tá bom? Gostou desse vídeo aí? Te acrescentou? Se inscreva, deixa o seu like e manda esse vídeo para muitas outras pessoas. Tenho certeza que será libertador para mais pessoas também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Shalom e gratidão. Para você mergulhar na sua vida espiritual com ainda mais intensidade, eu tenho 2 livros em formato de e-book. Tá lá no site, você pode adquirir. Chaves para ter a visão espiritual aberta e Encontrei Papai. Vai te abençoar muito. Adquira esses e-books, gente.